como é que a gente tem uma evidência adicional disso? Olha o que diz aqui. Também da porta da tenda da congregação não saireis por 7 dias. Ou seja, quando ele era consagrado, ele entrava, fazia o processo de consagração, ele era colocado, empossado no cargo de sumo sacerdote, como sumo sacerdote, e ficava 7 dias dentro do santuário, na tenda da congregação, sem sair e sem aparecer para ninguém. Queridos, isso, claro, quando terminasse aquele dia, ele era consagrado, ele aparecia algumas vezes, ele tinha que fazer ofertas e etc. E ao final daquele período, quando terminasse aquele dia, ele deveria então aparecer. Nós vemos isso no capítulo 9. Né? Nós vemos, e depois de 8 dias, no dia 8º, e aconteceu ao dia 8º, que Moisés chamou Arão e seus filhos, os anciãos de Israel. E agora ele diz a Moisés, e agora começa. Agora vai começar efetivamente. E diz assim, ó, toma um bezerro para a expiação do pecado e um carneiro para o local sem defeito e traz-o perante o Eterno. Depois falarás aos filhos de Israel, dizendo, tomai um bode para a expiação e etc. E eles fizeram nisso um carneiro para sacrifício pacífico, e ele foi diante da contenda da congregação, e aí a glória do Senhor vos aparecerá. Chega-te ao altar, e faz a tua expiação de pecado e o teu holocausto, e faz expiação por ti pelo povo, depois faz a oferta do povo, e faz expiação por eles, como ordenou o altar. O Eterno. Então Arão chegou ao altar e degolou o bezerro, molhou seu dedo e fez tudo aquilo que ele tinha feito anteriormente. Depois degolou o holocausto e os filhos de Arão entregaram sangue, espargiu e etc. E assim ele faz, e ele começa então a agir como sumo sacerdote. Como sumo sacerdote. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, depois saíram e abençoaram ao povo, e a glória do Eterno apareceu a todo o povo. Aqui me lembro 2 lugares muito importantes, duas coisas muito importantes. A primeira delas está no livro de Apocalipse, capítulo 8. Apocalipse, capítulo 8. E eu já falei para vocês sobre isso, sobre o verbo que nós encontramos ali, no capítulo 8, verso 3. Veio outro anjo e pôs-se junto ao altar. Tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Alguns autores têm pensado que aqui são 2 altares. Ele chegou primeiro ao altar, representando o altar de fora, o altar de sacrifícios, e ele vem com o incensário. Foi dado muito incenso para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, e agora sim, o outro altar, aquele altar que está lá dentro. Isso me parece inauguração. Se é verdade que aqui nós temos 2 altares, e eu lembro que eu falei para vocês já em outro momento, quem já assistiu às lives de Apocalipse, veio outro anjo, e esse veio, exeltem, significa que ele não estava junto ao altar. E se ele não estava junto ao altar, ele se aproxima agora do altar, e ele vem com o incensário indicando intercessão. É muito clara a linguagem de inauguração neste momento. Ele vem ao altar, toma agora a mistura com o sangue do altar, desse altar, embora o texto não diga, mas desse altar, e ele recebe mais incenso e vai para o altar de ouro que está diante do trono. O primeiro altar não está diante do trono, mas o segundo altar está diante do trono. Se esta diferenciação entre os 2 altares é verdadeira, então agora nós temos uma figura mais clara ainda de inauguração. Porque o que acontece, olha que fantástico, porque o que é que acontece logo depois que Arão, nós acabamos de ler no capítulo 9, termina de Arão, depois do 8º dia de consagração, ele vem, oferece, vai diante do altar e faz tudo diante do altar, e em seguida ele vai à presença do Eterno na tenda da congregação e sai depois para abençoar o povo. Isso quando acontece? Na inauguração do santuário. E tem algo maravilhoso também, que é fantástico, e eu gosto muito de pensar dessa maneira. Capítulo 20 do livro de João, do Evangelho de João, nos dá alguns indicativos fantásticos a respeito disso que nós estamos falando. Primeiro dia da semana, diz o verso 1, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse, levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os 2 corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente. E ao chegarem ali, viram os lençóis, todavia não entraram. Chegou, pois, Simão Pedro e o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis.
e que o lenço que tinha estado sobre a cabeça não estava com os lençóis. Não sabiam, porque ainda não sabiam a Escritura, verso 9, que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa, e Maria era chorando fora do sepulcro. E aí ela encontra-se com dois anjos. E em seguida vê Jesus. E Jesus lhe disse: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, tu levaste? Dize-me onde tu levaste. Se tu levaste, dize-me onde o puseste, eu levarei. Jesus lhe disse: Maria. E voltando-se ela, disse-lhe: Rabone. E Jesus, claro, não falou com essa voz minha, né? Deve haver chorado entre prantos. Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai, vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Veja, nós temos aqui a cena da ressurreição de Jesus. Ela é narrada nos 4 evangelhos. De uma maneira mais lacônica em Marcos, em Mateus com alguns detalhes, em Lucas com outros detalhes, mas basicamente nós temos algumas aparições de Jesus durante o dia da sua ressurreição. Acontece a ressurreição, Maria vem a Maria e a outra Maria, depois ela chama Pedro e o discípulo que Jesus amava, eles se encontram, eles não encontram Jesus lhe diz: vão para a Galileia, ou os anjos reafirmam, na verdade os anjos dizem: vão para a Galileia. Em seguida Jesus reafirma a Maria: vá para a Galileia, diga aos meus irmãos para irem à Galileia, tudo acontecendo no mesmo dia. Então ele sobe, ele diz: não me toques porque ainda não subi para o meu Pai. Ninguém podia tocar nele porque ainda não subi para o meu Pai. Percebam o que acontece é o seguinte: no livro de Lucas nós encontramos que Jesus ele se apresenta então para os discípulos caminhando por Emaús. Curiosamente ali eu tenho a ideia de que ele era Cleófas e sua esposa. Aprendi com o meu professor Oséias Moura e gostei muito da ideia e me parece muito claro que seja assim também. Curiosidade apenas. Está ficando longo o vídeo, mas vejam só. E eles vão caminhando, e Jesus caminhando com eles. E ao caminhar com eles, Jesus se apresenta no mesmo dia da ressurreição. Naquela tarde, diz o Evangelho de Lucas, capítulo 24, se não me engano. Exatamente, capítulo 24. E eles caminham. Na mesma noite, quando eles cai da tarde, Jesus abençoa e tem toda aquela conversa. Emaús estava a 12 quilômetros, aproximadamente 11 quilômetros, 693 metros de distância. 3 horas de viagem aproximadamente ali, num passo tranquilo. Eles chegam, Jesus se apresenta, eles tentam adorá-lo, eles se caem para adorá-lo, ele desaparece, eles voltam mais 3 horas, encontram com os discípulos, estão com os discípulos conversando. Enquanto eles estão conversando, diz o livro de Lucas, Jesus se apresenta a eles. Esse aqui, nós voltamos de novo aqui ao livro de João. Ali no capítulo 20, verso 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, ou seja, ainda no mesmo dia, o primeiro da semana, encerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles. É a mesma coisa que acontece em Lucas. Quando eles estão ali conversando, chegam os discípulos de Emaús, lhes falam a respeito do que aconteceu, já na tarde, ou seja, no Erev, na noitinha, na tardinha, à tarde, passada da tarde, e Jesus se apresenta no meio deles. Jesus havia ido então ao Pai, recebe, de acordo com Ellen White, ele recebe a certificação de que seu sacrifício foi aceito. A certificação de que seu sacrifício foi aceito. E interessante, ele leva uma multidão de remidos para o céu. Remidos que ali passaram com ele, que ressuscitaram com ele. E em seguida, Jesus desaparece. Ele fala ali, conversa, etc. E em seguida, é dito que Tomé não estava com ele. Tomé, um dos 12, verso 24, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram depois os outros discípulos: vimos o Senhor. Jesus já não estava mais com eles. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. De maneira nenhuma o crerei. E aqui vem algo muito maravilhoso. Verso 25, depois dos discípulos dizerem para Tomé que viram o Senhor, ele diz: se eu não puser o dedo no lugar dos cravos e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. E olha o que diz o verso 26. 8 dias depois, como começa o capítulo 9 do livro de Levítico, ao oitavo dia é quando Arão aparece mais uma vez, agora terminada a consagração do seu serviço para o santuário celestial, para o santuário terrestre.
Arão, depois de 8 dias, aparece novamente para o povo, juntamente com aqueles que tinham sido consagrados, também os sacerdotes que haviam sido consagrados. Para pensar um pouco na tipologia do santuário, nos mínimos detalhes. Jesus faz várias aparições durante o mesmo dia. Várias aparições. E depois não mais aparece. Até chegar 8 dias depois, ao 8º dia, ficar 7 dias distante. 7 dias Arão deveria ficar na consagração, consagrando a si mesmo e consagrando o templo. E me diz uma coisa, não torna mais claro ainda que nosso Senhor inaugurou o santuário celestial ao subir aos céus? E nosso Senhor esteve durante 7 dias, não se consagrando porque ele não precisava, mas inaugurando o santuário celestial, conversando com o Pai sobre a obra que deveria agora ser feita naquele santuário e sobre como deveria os bens serem derramados sobre a igreja, sobre o seu povo. Durante 7, 8 dias, durante 7 dias, Arão deveria ficar na tenda da congregação. Apocalipse 8 nos diz que o grande e poderoso anjo, representando aquele intercessor, Jesus, se aproxima do altar. Quando isso aconteceu? Ao 8º dia, diz lá Levítico 9. Se nós entendermos a tipologia do santuário, tudo se encaixa. Era necessário que Jesus subisse e inaugurasse o santuário. Capítulo 9 do livro de Daniel diz que haveria essa inauguração do santuário, a unção do Santo dos Santos. A unção do Santo dos Santos. A ideia da unção do Santo dos Santos é a ideia da unção do santuário. Capítulo 7 de Levítico, capítulo 7 do livro de Números, fala que o sangue era aspergido sobre todos os móveis. O sangue de Cristo foi aspergido sobre o propiciatório. Por quê? Porque em Cristo a unção do santuário e a consagração do sacerdote se encontram de acordo com Hebreus capítulo 9. Por isso Jesus é dito que é o nosso precursor. Por isso o capítulo 10, versos 19 e 20 de Hebreus nos diz que Jesus entrou e inaugurou um novo e vivo caminho através da cortina, exótero tuca tapetasmatos, ou exótero tuca tapetasmatos, das cortinas, em forma coletiva. Ele inaugurou o santuário. Agora, significa que ele começou o processo de expiação ao subir? Não, significa que ele inaugurou o local onde o processo de expiação, o antítipo do Yom Kippur, se daria a partir de 1844. Cristo não entrou pela primeira vez no lugar santíssimo em 1844, como alguns até pioneiros disseram. Na verdade, Cristo entrou pela primeira vez para oficiar como sumo sacerdote a expiação em 1844, o antítipo do dia da expiação do Yom Kippur celestial. Da sua ascensão, no ano 31 até 1844, Jesus entrou, e quantas vezes mais ele deve haver entrado na presença do Pai no lugar santíssimo? Mas a primeira vez que ele subiu foi para inaugurar o santuário. E nessa inauguração, ele asperge o sangue sobre o propiciatório, para inaugurar o santuário celestial, de acordo com Hebreus 9, e coloca sobre o seu próprio corpo, para iniciar o seu serviço, suas vestes, para se consagrar. Que coisa fantástica. E a consagração aqui não é porque ele tivesse qualquer pecado. Lembrem lá de Levítico 8. Arão havia tido seus pecados perdoados com os holocaustos. O rito de consagração não tinha a ver com purificação de pecados, tinha a ver com separação para serviço. E agora Jesus começa com a inauguração do santuário, o seu serviço no céu. E isso é plenamente de acordo com a tipologia do santuário e não diminui a doutrina adventista do santuário. Que Deus abençoe a todos vocês. Cristo nosso Senhor inaugurou o santuário. Esteve desde do ano 31, cumprindo com o papel de intercessor diante do Pai no lugar santo, na primeira fase do seu ministério celestial. Em 1844, 22 de outubro de 1844, cumprindo a profecia e a tipologia, ele entrou no lugar santíssimo do santuário celestial, pela primeira vez para iniciar o Yom Kippur, mas não pela primeira vez em absoluto. E ali ele está
intercedendo ainda por nós, mas também para limpar o santuário. E ele sairá de lá dentro em breve, para nos dar a certeza de um lugar na pátria celestial. Que Deus abençoe imensamente você. Shalom Belehitraot.